Fala pessoal do canal Pintor BR. Esse vídeo de hoje, né, de agora, tô aqui na tarde, numa tarde de domingo, né, fazendo uma caminhada aí. É um vídeo que eu não gostaria, é o vídeo que eu nunca gostaria de ter feito. Às vezes a gente dá conselhos, a gente aplica conselhos, né, aconselha os outros, mas a gente, como todo bom ser humano, às vezes acaba caindo em alguns engodos. A gente também acaba caindo em alguns engodos. Bom, hoje, né, eu fui ontem, meu cunhado tá fazendo um serviço aqui no bairro. Uma parte é pintura nova, outra parte é repintura, reforma. E aí ele me convidou, me chamou, né, para ajudá-lo. Ele está meio atrasado lá, está meio apertado no serviço. Tá muito barulho aí porque eu estou caminhando aqui na margem de uma rodovia. E aí ele me chamou, bora lá dar uma força lá, tal. Eu falei, vamos, beleza, tranquilo. Aí ele já tinha me dito, né, que o proprietário, eu já vi o proprietário uma ou duas vezes aí por aí, pelo bairro. Conheço, né, duas pessoas da família dele, conheço assim, não tenho amizade, mas sei quem é. E aí ele já tinha me falado que o proprietário tinha gritado com ele uma vez lá, tinha estressado, que ele estava meio desanimado. Aí, por quê? Por conta da questão do serviço. O serviço não estava agradando, né, o proprietário. É aquela questão, né? O cliente sempre tem razão, mas até certo ponto. Até faltar com respeito. Quando o cliente falta com respeito, aí também ele deixa de ter razão. Desde que você não faltou com respeito com a pessoa do cliente, com ele não tem direito, né, de gritar com você, de faltar com respeito. E aí o que ele estava questionando? A questão das paredes. As paredes é uma parede de reforma, né? Tinha um reboco antigo, tem emenda, e mesmo um reboco novo. Não está aquelas coisas, né? Meu cunhado aplicou massa, lixou. Acho que ele aplicou, se eu não me engano, ele aplicou 2 demãos. Poderia ter aplicado uma terceira? Poderia. De repente, essa terceira teria evitado o problema. Evitado assim, pelo menos seria um argumento positivo para o meu cunhado. Não queria resolver o problema, iria resolver a situação. Por quê? Porque o pintor não faz milagre. O pintor não consegue desentortar aí parede torta. É impossível, você não consegue desentortar a parede, não tem como. Mas eu até acredito que se ele tivesse aplicado uma terceira demão, pelo menos, né, não iria ficar aí da forma que o cliente deseja. Eu não tiro a razão dele de querer o serviço o melhor possível, mas a tinta que ele comprou é boa, não é questão de material, o material é bom, só que massa corrida não vai tirar a tortura da parede. Ainda mais em um local onde a iluminação bate diretamente na parede. E ainda que a tinta é fosca. Imagina se fosse uma tinta semibrilho ou acetinado. Aí tudo bem, né? Tudo bem assim, entre aspas. Aí a gente foi almoçar, fomos almoçar lá, voltamos. Quando entramos na casa, ele não cumprimentou. Era nítido, né, que ele estava estranho. Se você chega, eu até tentei cumprimentá-lo, ele não cumprimentou, nem olhou pra cara. Já vi que não estava legal o clima. Aí eu comecei a pintar um quarto que meu cunhado pediu para pintar, né? Estava pintado o quarto todo de algodão egípcio. E aí meu cunhado pediu para que eu aplicasse um rosa.
um rosa lá, uma tonalidade de rosa. Tinta boa, Coral Decora, né? Fiz até um vídeo, depois eu vou postar aí da Coral Decora. Tinta excelente. É um rosa, até bonito. Sobre aquele algodão egípcio. E aí eu comecei a aplicar. Aí do nada ele aparece na janela. Tentei cumprimentá-lo, ele não cumprimentou. E aí ele foi lá e falou pro meu cunhado que ele queria que aplicasse um branco antes, né? Parece que ele tinha combinado com o meu cunhado para que fosse aplicado um branco antes. Por quê? Porque o branco seria uma neutralização aí, para não dar aí, né, alteração de tonalidade. Eu nunca vi isso. Pode ser aí que eu esteja errado, né? Depois eu vou até pesquisar na internet se tem essa interferência, né? Quando você tem lá uma parede pintada e vai fazer uma repintura, e é tinta sobre tinta, porque a tinta era nova, a massa nova, não tinha necessidade aí de aplicar um fundo preparador. Pode ser que eu esteja errado, não sou dono da razão. Mas aí ele veio com ignorância, né? Porque vai mudar a tonalidade e tal. Aí fiquei meio na dúvida, perguntei pro meu cunhado. Aí ele acabou falando, agora já fez, faz. Tudo bem. Só que ele insistiu naquela questão, né? Ficou insistindo, mandou fazer aí. E continuaram, eu estava finalizando, finalizei a primeira demão, finalizei o recorte. Aí ele chamou o pedreiro e fez lá a reforma, né? E aí ficou aquela discussão, se era culpa do pedreiro, da parede ser torta, se era culpa do pintor. Só que o pedreiro, gente boa, o pedreiro tirou isso aí de letra. Foi levando, tirou de letra. Mas ele insistindo. E aí o pedreiro foi embora e o meu cunhado perguntou pra mim também, né? Em relação à massa, eu falei, ó, realmente massa não retira a tortura da parede, não tem como. Aí, pra ele foi a gota d'água, né? Claro, ele já deve ter aí uns 60 anos por aí. Mas isso também não te dá o direito, né? Porque você tem uma certa idade, ou porque você é idoso, ou porque você é mulher, né? Ou porque você é criança. Claro, a gente tem que ter maturidade, mas não dá o direito de sair ofendendo as pessoas, sair gritando com as pessoas, né? E aí, ele começou a estressar lá. Aí eu falei pra ele, ó, então o certo é o senhor procurar aí a casa de tinta e tirar essas dúvidas. Procura o técnico da tinta, o técnico da Coral, o técnico da casa de tinta, ou procura um pintor aí, né, que o senhor acredita aí que seja um profissional, para tirar essas dúvidas. A princípio ele até caminhou por esses argumentos, mas depois ele começou com ignorância. Aí chegou num certo momento que eu também acabei sendo ignorante, né? Eu falei pra ele assim, bom, eu trabalho há mais de 20 anos com isso daqui. Pode ser aí que eu esteja aprendendo agora. Se fosse lá um acetinado, um semibrilho, né? Mas nem um acetinado, um semibrilho foi o que eu falei pra ele. Não teria necessidade aí de aplicar aí uma tinta fosca branca. Uma tinta algodão egípcio, o tom é pastel. Não é um tom aí que possa alterar a tinta significativamente. Pelo menos no pouco de experiência que eu tenho, né? Não sou o dono da razão. Se eu estiver errado aí, tenho coragem de pedir desculpa, tanto pessoalmente, né? Se ele quer aceitar também, por conta da ignorância, acho que ele não vai aceitar aí. Mas aí acabou na seguinte questão: discussão pra cá, discussão pra lá, e ele começou a ofender. Meu cunhado, né? Realmente eu não trabalho com meu cunhado. Às vezes a gente faz algum serviço junto. Já trabalhamos algum tempo junto, mas a gente não trabalha junto agora. E aí, meu cunhado falou assim. Meu cunhado falou realmente pra ele que eu era o cunhado dele, que ia ajudar ele lá, né? Mas meu cunhado falou que ele não trabalha comigo. Se o senhor quiser tirar as dúvidas com ele, ele é pintor profissional, tem experiência. Aí ele já levou por aquela questão que eu estava protegendo meu cunhado, encobrindo as coisas erradas do meu cunhado. Aí a gente já começou a xingar a gente de safado e começou na ignorância. Aí disse que era advogado, eu falei, não, peraí, aí também ele xingou várias vezes, safado. Eu falei, não precisa gritar, o senhor está gritando à toa, ninguém aqui tem medo do senhor. Aí ele disse que não era para ter medo mesmo, que não estava falando comigo, que nem me conhecia, que eu era um intruso lá. Até certo ponto eu era um intruso, mas eu não fui lá, entrei lá, passando na rua e entrei.
Eu fui a convite do funcionário que ele tinha contratado, do profissional. E aí ficou essa discussão. Aí chegou um momento que eu falei, não, safado não, safado é o senhor, mentiroso é o senhor. Só que não xinguei ele com a raiva, né? Não foi com aquela raiva que ele tava da gente, mas eu acabei revidando, também fui errado. Quando a gente xinga, a gente também erra. Mas a gente não é perfeito, eu não sou perfeito. Se você é, aí eu não sei. Aí eu tive a ideia, ele falou que era advogado, eu falei, o senhor tá dando carteirada por quê? De ser advogado. Aí ele veio, a questão da tinta é física, estuda um pouco. Eu falei, então contrate um físico para pintar a casa do senhor. Contrate um físico. Contrate um profissional de acordo aí com o seu desejo, né? Com o que o senhor exige. E aí ficou aquela discussão. Aí eu comecei a gravar ele, aí ele diminuiu um pouco o tom. Aí começou com ameaça, né? Peraí, não sei o que, tipo assim. Ia pegar alguma coisa, sei lá, uma arma, um pedaço de pau. Aí eu ainda falei, o senhor vai atirar? Você vai pegar uma arma para atirar na gente? Vai pegar aí um pedaço de madeira, de pau? E falei pra ele, se o senhor quiser chamar a polícia, pode chamar. Chame a polícia. Pode chamar aí. Então ficou naquele tom de ameaça. Falei pra ele, não tem problema, eu moro em tal lugar. Ainda falei o lugar que eu morava, né? Tô ali, não tô fugindo, não tô correndo. E filmei ele. Parte do que ele falou eu filmei. Mas assim, pra finalizar a história, no final das contas, né? Um sujeito lá que eu conheço, conheço, não é meu amigo, não tenho amizade, mas conheço, né? Acabou indo na minha casa, dizendo que era filho dele, bravo, né? A mulher dele lá, a namorada, sei lá, brava também, queria o celular, queriam crescer, né? Falei, não é assim que funciona. Se vocês quiserem processar aí, fiquem à vontade, né? Mas assim, acabou que ele teve o bom senso, não escalou. E aí ele falou, ó, vamos colocar uma pedra em cima aí e vamos finalizar essa questão. Falei, tranquilo, espero, né, realmente, peço a Deus realmente que ninguém aqui é melhor do que ninguém, não tô bancando aqui de herói, né? Mas assim, é uma situação muito ruim, né? Não vou nem dizer indelicada, é uma situação muito desajeitada, né? A gente não precisa passar por isso daí. Confesso que em certos momentos eu também me alterei. Não cheguei aí a ser mal educado, mas poderia ter aí, né? Deixado entrar pelo um ouvido e sair pelo outro. Mas as ofensas, né? O xingamento, o ato de desmerecer aí foi muito intenso e acabei aí, né? Me excedendo. Aí ele alegou, né? Que a gente não queria sair da casa dele. Tava lá, né? Pegando o resto da tinta, colocando aí nas latas lá, né? Inclusive nem tampamos as tintas, é tinta cara lá. Ficou lá porque acabou saindo na pressa ali e acabou ficando por isso daí, né? Meu cunhado é um serviço que valia uns 7 mil. Aí entra essa questão de pegar aí o serviço barato, né? Valia de 7 a 8 mil. Ele acabou pegando por 5. O proprietário pagou 3 para ele. Aí faltava finalizar, né? A pintura externa ficou sem fazer ainda. E a pintura interna também precisa acabar. Eu não sei o que ele vai fazer aí. Mas assim, nem tudo tem os dias de glória, né? E às vezes em 50 anos aí, né? Não tem 50 anos que eu trabalho, mas pelo menos uns 25, né? 50 anos de idade. Pelo menos uns 25 que eu trabalho com pintura. Já teve umas 2 situações aí, ou 3, né? De encontrar aí clientes difíceis, né, de lidar. Mas nada que chegasse a escalar aí, você ser enxotado, ser xingado, né? Claro, o ideal sempre, essa é a minha versão, mas o ideal sempre é ouvir a outra versão, né? Claro que não teremos como mostrar a outra versão, mas é isso que aconteceu. Tem coisas, né, que é possível evitar, mas eu nem conhecia ele, não tenho nada contra ele. Não desejo nada de ruim para ele, desejo de bom. Espero que ele encontre aí um profissional à altura, né? Gabaritado aí, à altura do que ele deseja. E finalize lá a obra dele lá. A gente não tem condições, meu cunhado não tem condições de voltar lá. Não tem como, né? Muita ofensa.
Ainda que você perdoe, releve, né? Mas o clima já não é mais o mesmo, né? Não tem como. Mas é isso aí. É uma história que eu nunca gostaria de ter contado, mas fez parte aí, né? A história é recente, ruim, fez parte aí da história do canal Pintor BR.